E hoje eu gostaria que nós lêssemos lá no livro de Oséias, no capítulo 5. Capítulo 5 de Oséias. Amém? Todos acharam? Oséias é um profeta chamado dos profetas menores no Antigo Testamento. E ele tem uma mensagem que eu acho que é uma mensagem para os nossos tempos também. Uma mensagem bem atualizada. A palavra de Deus diz assim: ouçam isto. E ele fala aqui, antes de eu ler a palavra, ele fala aqui para os sacerdotes, ele fala para o povo de Israel, ele fala para as autoridades, e ele fala em termos gerais hoje, igual para os pastores, os sacerdotes, os líderes, né? Para a família. E eu queria que você prestasse atenção, capítulo 5, versículo 1 em diante. Ouçam isto, sacerdotes, atenção, povo de Israel, família real, ouvidos bem abertos. Vocês são responsáveis pela justiça por aqui, mas o que vocês fizeram: exploraram o povo em Mispa, roubaram as cidades em Tabor e os atormentaram em Sitim. Vou castigar todos vocês. Eu conheço você, Efraim, por dentro e por fora. Sim, Israel, posso enxergar através de você. Vocês fizeram seu jogo de sexo e religião por tempo demais. Todo o povo de Israel está corrompido. Eles não conseguiriam voltar para Deus, nem se o quisessem. Sua vida de pecado virou um hábito. Cada respiro que dão, respiro de prostituta. Se eles me vissem, não reconheceriam o Eterno. Inchados de arrogância, grandes como uma casa, são uma desgraça coletiva. Todos eles, Israel, Efraim e Judá, tramando e costurando seus caminhos infames. Quando decidirem juntar os cacos da sua vida e sair em busca do Eterno outra vez, vão descobrir que é tarde demais. Eu, o Eterno, já vou estar longe. Eles brincaram de esconde-esconde comigo por tempo demais, enchendo o país com seus descendentes bastardos. Uma praga de gafanhotos vai devastar sua terra violentada. Toquem a trombeta de chifre de carneiro em Sibéa e o clarim em Ramá. Comuniquem por sinal a invasão da cidade do pecado. Despertem e expulsem a luz de Benjamim. Efraim vai ficar devastado, uma devastação só. Estou falando a verdade nua e cru, e a todas as tribos de Israel. Vamos deixá-lo até ali? Feche seus olhos que nós vamos orar. Sei que você achou estranho, mas a versão contemporânea é essa que eu li agora. Mas você leu aí na sua versão, é a mesma coisa. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, nós te somos gratos por esse momento em que nós podemos, ó Pai, nos reunir para meditar na Tua Palavra. Fica conosco, Deus, e o que possa ser dito aqui, Senhor, seja dia de edificação para a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. O outro texto que eu vou ler agora também é no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 4, diz o seguinte: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva.
Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem este monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo e vocês vieram a sofrer do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Queridos e amados irmãos, eu tenho estado ultimamente pensando na igreja como corpo místico, não das paredes, senão a igreja, eu e você. E quando eu leio a palavra, principalmente lá no livro de Oséias, ela me mostra algumas realidades que eu preciso compreender hoje, para saber para onde nós estamos indo. E para que nós possamos fazer isso, é necessário que demos uma olhadinha no passado. É necessário que olhemos um pouco para os primórdios, para o nascedouro do Brasil. Nós somos uma sociedade ocidentalizada e recebemos influência, principalmente da França, e principalmente na época do Império Dom Pedro II,
E essa influência, até hoje, ela se reflete na sociedade em que nós vivemos. Após a Segunda Guerra Mundial, a influência que nós recebemos no Brasil veio dos Estados Unidos, principalmente na língua, na forma de vestir, e a música. Eu não sei se você, com certeza, já viajou, mas quando você viaja, você diz o seguinte, e eu ficava sempre pensando, nem essa palavra não é brasileira, mas eu vou fazer o check-in. E eu andei pesquisando, e check-in vem da palavra check, em inglês. Tem nada a ver com o português, mas é influência. E em outras coisas mais, a gente recebe essa influência. E por causa dessa influência, nós somos hoje uma sociedade secularizada. O que é uma sociedade secularizada? É uma sociedade em que cada vez reduz mais os espaços para a religião. Cada vez reduz mais os espaços para Deus. Isso é tremendo, porque não somente se dá com o povo ali fora, se dá dentro do seio da igreja. Eu perdi aqui, vou procurá-lo de novo, Oséias, deixá-lo aberto. E isso me faz pensar. Quer ver um exemplo disso? Aqui no Brasil nós temos muitos dias feriados, não é verdade? Muitos, Corpus Christi, tem outros mais por aí. Muitos. O que o brasileiro deveria fazer nesses dias? Que são dias feriados religiosos. Sabe o que eles deveriam fazer? Eles deveriam ficar em casa, procurar meditar, orar, procurar parar para refletir sobre a questão de Deus. Não é um dia feriado, mas o brasileiro diz não, glória a Deus, é um feriadão, vamos para onde? Vamos para a praia, vou lavar meu carro, vou dormir, vou fazer qualquer outra coisa, menos parar para refletir. E isso é influência que nós recebemos. Você já viu aqueles escritos da bandeira brasileira? O que diz lá? Ordem e progresso. Sabe de onde vem isso? Isso é o lema do positivismo da França. Copiaram, só tiraram uma palavra, porque o lema dos positivistas era amor, ordem e progresso. Tiraram amor, ficou ordem e progresso. A influência é tão grande que hoje nós vivemos no meio dessa sociedade. Veja, por exemplo, outro exemplo. O Papa ele já diz que é contra os métodos anticoncepcionais, a pílula, contra os preservativos, todo mundo sabe. Agora eu pergunto, que católico respeita aquilo? Ninguém. Pode ser que tenha alguns outros, mas na hora de planejar a sua família, a pessoa ignora isso. E no mundo evangélico é a mesma coisa. No mundo evangélico nós vemos, por exemplo, como a igreja ela é periférica, é um adendo na minha vida. 1 hora, 2 horas, um fim de semana, frio. Não há mais nada. É um peso vir para a igreja. As pessoas estão desejando que, quantos hoje vieram me dizer, pastor, hoje só tem um culto, desejando que não exista mais outro culto, porque aí eu vou para outro canto. E aí eu fico pensando, essa tela e tudo que nós cantamos aqui, o pessoal diz, eu quero ser como uma flecha que acerta o alvo, eu quero ser como abrigo no deserto. E outras músicas preciosas que falam de renúncia, e a gente canta isso com tanta alegria, mas você está mentindo.
Você não está disposto a renunciar, porque nos deixamos influenciar. Veja um exemplo. Eu já falei sobre isso aqui. Um simples jogo de futebol esvazia a igreja. Um jogo de futebol esvazia a igreja. Por causa da influência. A igreja tem se tornado periférica. Eu já disse isso também e quero repetir novamente hoje aqui. Eu ainda estou para ouvir alguma família que chegue e diga, não nessa igreja, em qualquer outra igreja, e diga o seguinte: pastor, veja, sabe, eu recebi uma promoção, eu vou ser promovido, mas eu tenho que me transferir, eu tenho que viajar para o Rio. Só que, olha, e o salário é alto, maravilha. Só que eu parei para refletir um pouco, e eu não vou aceitar essa promoção. Não, filho, por quê? Porque eu parei para avaliar, e eu não estou disposto a abrir mão da minha igreja. Não? Por quê? Porque meus filhos estão inseridos na igreja, porque eles estão sendo acompanhados, porque eles vão crescer num ambiente sadio, e eu prefiro perder dinheiro do que arriscar a vida deles. Esse pensamento passa anos-luz da nossa vida. E a gente não precisa ser hipócrita. Sabem que isso é real. Não existe. Não existe. Porque a igreja é periférica. A igreja cada vez ocupa um lugar menor na minha vida e na sua vida. Mas aqui, quando nós lemos no capítulo 1, Deus tinha um plano maravilhoso com o povo de Israel. Se nós vamos a Gênesis, vamos encontrar que Deus chama um homem que está lá perdido nos seus pecados, e Deus diz: Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, eu tenho planos para você, eu lhe convido para andar comigo, porque eu tenho um plano para você. O plano não é pessoal, o plano não é para fazer você feliz. Eu quero, através de você, formar uma nação que possa ser referencial para todas as nações da terra. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. O plano que Deus passou para Abraão. E ele diz: eu vou cumprir isso. Aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Os que te amaldiçoarem, os amaldiçoarei. E Deus tem um plano com eles. Mas na altura aqui de Oséias, Deus faz um reclamo ao seu povo. Ele reclama para Efraim, que é uma das tribos. Ele reclama para Judá e reclama para Israel. Ele diz: ouçam vocês, sacerdotes, vocês que estão incumbidos em pregar a palavra de Deus, vocês que estão incumbidos em ministrar, não só com palavras, sino com a sua própria vida, o exemplo, os conceitos, os preceitos que eu tenho para meu povo. Vocês que estão incumbidos de ministrar a justiça, têm feito o contrário, têm sido corruptos, têm deixado de lado os meus ensinamentos. O povo que eu chamei que fosse sal e luz da terra está sendo hoje um povo de escândalo. Estão escandalizando o meu nome. E Deus então começa a falar aqui no livro de Oséias, fazendo um reclamo tremendo. E ele diz: eu conheço você, Efraim, por dentro e por fora. Eu conheço Israel. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que está por cima da criação. Eu sou onipotente, onisciente, onipresente. Eu sei o que passa pela sua mente. Você pode se ocultar ao pastor, ou apenas viver uma vida mascarada, mas eu conheço quem você é. É o que Deus está dizendo para o povo.
E aí também eu me lembro lá no capítulo 4 de Êxodo, outro homem que Deus chama, Moisés. E Moisés tem uma experiência gloriosa, quando Deus o chama através daquela sarça. E Deus, a primeira coisa que diz para ele é: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, é muita pretensão do homem chegar perto de mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que habita no alto e sublime lugar. Há uma enorme separação entre nós. Mas nesse mesmo versículo, na parte B, Deus diz: mas Deus habita com um contrito e humilhado de coração. Esse daí Deus não despreza. E Deus chama então Abraão, e Abraão disse: olha, eu tenho uma missão. A missão que eu tenho para você também não é para você ser feliz, isso é consequência. Eu quero através de você libertar uma nação, porque eu ouvi o clamor do povo lá no Egito. Meus ouvidos ouviram o clamor do povo que está lá faz 430 anos por causa do pecado. E eu ouvi o clamor deles e eu quero libertar. Mas eu quero dizer, Moisés, que estou lhe chamando não porque você é o cara, não porque eu preciso de você, não porque você tem qualidades. Não, eu lhe chamo para ter um papo comigo hoje, para lhe mostrar quem eu sou. Eu vou lhe falar quem é esse Deus. Se fôssemos nós, talvez nós teríamos dito: Moisés, você é o cara, Moisés. Moisés, você tem que ir lá, olha, você já morou lá no palácio. Moisés, você fala a língua, você conhece lá o povo, você tem enormes qualidades de liderança. Eu preciso de você. Nós faríamos isso, mas Deus não o chamou para dizer isso. Deus chamou para se revelar quem Ele é. E aquela grande pergunta que ainda ecoa pelos 4 cantos da terra, Moisés teve a grande chance de formulá-la: em nome de quem eu irei? Sabe qual foi a resposta de Deus? Sabem? O eu sou. Diz a Faraó que o eu sou te enviou. O alfa, o ômega, o princípio, o fim de todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso. É Ele quem está enviando você para realizar essa obra. É Ele. Queridos, e talvez naquele momento, para Moisés, aquela revelação, apesar de ter sido dada por Deus, poderia ter sido intangível. Mas no Novo Testamento nós podemos ver que o eu sou se encarnou. O eu sou se fez homem. E aí nós lemos a palavra que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida. O caminho é Jesus. E Ele hoje talvez nos está fazendo refletir sobre essa questão, porque esse eu sou veio, andou conosco, Ele se fez homem, andou no meio nosso. Ele soube o que é ter fome, Ele soube o que é ter sede. Tanto é que aqui na segunda passagem que nós limos, nós vemos essa história maravilhosa da mulher samaritana. E havia aqui um ódio entre judeus e samaritanos por causas históricas. Os samaritanos eram uma raça misturada de judeus com outros povos, e por causa disso os judeus não passavam perto da cidade de Samaria. Para ir para Jerusalém, eles tinham que passar, mas eles preferiam rodear. O caminho era distante. Mas quando eu leio aqui, esse Deus Todo-Poderoso que se fez homem, que esse Deus Todo-Poderoso que se achegou a nós, esse Deus Todo-Poderoso que veio para andar conosco, para compreender as necessidades do homem, no capítulo 4 ele diz: lhe era necessário passar por Samaria. Ele veio para quebrar todos os preconceitos, ele veio para quebrar todas as barreiras. Ele diz: me é necessário entrar naquela terra. É necessário que eu quebre esse preconceito de eu ser judeu, de eu ser homem. Eu vou entrar naquela terra, porque ele sabia que havia alguém que estava solitário, rejeitado, triste.
Ele conseguiu entender que aquela mulher estava precisando dele. E a Bíblia nos revela que ela diz que foi na hora nona, meio-dia. Sabe por que ela foi nessa hora? Porque era a hora em que o sol está lá em cima. É um calor escaldante. Ninguém sai naquela hora. E ela saía naquela hora para não se encontrar com ninguém, porque ela tinha vergonha. O povo sabia quem ela era. O preconceito, tinha sido rejeitada pela sociedade, rejeitada pela sua família, mas Deus não a rejeitou. Diz-me, é necessário passar. E então quando ele chega lá e ela encontra ela no poço, Jesus se senta, Jesus não chega e diz: você é uma pecadora, precisa de Deus. Se tivesse dito isso, ele não estaria falando mentira. Mas Deus não trata as pessoas dessa maneira. Ele os trata com graça e com amor. Ele escuta o clamor do desvalido. Lembram quando ele entrou lá na cidade e havia um cego na beira do caminho chamado Bartimeu? E Bartimeu soube que ele perguntou: quem é que está acontecendo? O que é esse alvoroço? E ele disse: é Jesus. Logo que ele soube que era Jesus, ele diz: é a chance da minha vida, é aquele que pode fazer alguma coisa por mim. E então ficou em pé e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas os discípulos começaram a dizer: cala a boca, não interrompa o mestre, ele está muito ocupado. As multidões se apertavam, mas no meio daquele barulho, Jesus conseguiu ouvir a voz do desvalido. Jesus conseguiu ouvir, e ele quer ouvir você. Você que está caladinho aí, você que tem lutas e dificuldades, você que passa por provas tremendas, lembre que Jesus ouve você, Ele está disposto a lhe ouvir. E a mulher samaritana, com toda aquela situação, Deus começa a falar com ela, utilizando os meios que estavam no seu alcance, falando de água. E a mulher começou a entender, talvez, que aquilo era uma água mágica, que ela tomaria e nunca mais teria sede. Mas Jesus, com muito carinho, com muito amor, foi colocando o seu dedo na chaga. E pela primeira vez aquela mulher começou a compreender que precisava de Deus, que precisava ter um encontro com Deus, que precisava mudar de vida, que precisava receber a mensagem de esperança. E ela tinha alguns conceitos religiosos. Queridos, conceitos religiosos não são suficientes. Queridos, Deus não quer apenas ativistas dentro do seu meio. Deus quer pessoas que o amem. Deus quer ser o centro da sua vida. Eu disse agora que a igreja é um adendum na vida dos cristãos hoje em dia. E é verdade. Mas a culpa não é deles só, também é dos pastores. Sabe por quê? Porque muitos pastores estão tratando as suas ovelhas como clientes. E se eu sou tratado como cliente, eu vou me comportar como um cliente também. Sabe o que o cliente quer? Uma oferta barata, rápida, imediata. E quando não tem mais ofertas, ele vai em procura de melhores ofertas. Mas Deus é mais do que isso. Deus é mais do que isso. E muitas vezes a igreja não fala mais nada para as pessoas. Palavras que transformem, palavras que tragam esperança. Mas quando não vemos a Jesus aqui com essa mulher, rompendo preconceitos, rompendo barreiras, quebrando todas as barreiras, porque a mulher se surpreende na hora em que ele começa a falar com ela e ele diz: como é possível, você é homem? O primeiro preconceito: homem não fala com mulher. Jesus quebrou. Judeu não fala com samaritano. Jesus também quebrou.
porque havia algo mais. Era uma alma que estava ali, que precisava da mão de Deus. E aí eu paro para pensar, quando ouço a denúncia que Deus faz através do profeta, chamando o povo para um verdadeiro encontro com Deus, um encontro transformador. Que Jesus seja o centro da minha vida, que Jesus seja aquele que faz que eu possa caminhar, e que na minha caminhada, além de eu falar, eu possa testemunhar, que as pessoas vejam as mudanças na minha vida. Paulo diz: apresentais frutos do vosso arrependimento. Apresentar frutos do meu encontro com Deus. Eu preciso ser essa pessoa. Não adianta eu vir aqui domingo após domingo. Deus não quer religiosos. Vá lá comigo em Isaías capítulo 58, para que a gente possa, veja o que diz aqui. Uma vez mais Deus chamando a um profeta e pedindo a ele que levante a sua voz, que grite a plenos pulmões, e diz: não se contenha, que seja um grito como um grito de trombeta. Diga, meu povo, o que está errado com a vida deles. Confronte a família de Jacó com os seus pecados. Eles estão sempre muito ocupados com a adoração e têm prazer em estudar todo sobre mim. Na aparência, são uma nação de pessoas de vida reta, obedecem à lei e honram a Deus. Isso na aparência. Eles me perguntam qual é a coisa certa a fazer e gostam de me ter a seu lado. Mas eles também se queixam: porque nós jejuamos e não nos favoreces? Porque nós nos humilhamos e nem percebes? Bem, aqui está a razão. A razão principal dos seus dias de jejum é o lucro. Vocês oprimem seus empregados. Vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Vocês jejuam, mas acabam se enfrentando a socos. O tipo de jejum que fazem não fará que suas orações passem do teto. Acham que este é o tipo de dia de jejum que eu espero? Um dia, e vem ele dizendo, um dia especial para demonstração de humildade. Isso eu quero. Um dia para pôr as máscaras da piedade e desfilar solenemente em roupa preta por aí. Vocês chamam isso de jejum? Separar um dia para que eu, o Eterno, tenha prazer? Este é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem, ele diz, quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração no trabalho, libertem os presos, cancelem as dívidas. O que espero que façam é: repartam o pão com o faminto, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupas nos maltrapilhos que tremem de frio, estejam dispostos para a sua família. Façam isso e as luzes se acenderão e sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar seu caminho. O Eterno de glória vai garantir sua passagem. Então vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e Ele dirá: estou aqui. Estou aqui. Queridos, não adianta. Não adianta. A gente tem que ler a palavra. A gente tem que entender o que Deus quer para a nossa vida. Deus faz um reclamo aqui para o povo. Diz: eu tenho uma missão para vocês, mas vocês que deveriam ser justos são injustos. Eu não sei a sua condição perante Deus. Eu só sei que Deus é claro quando nos coloca a sua palavra e a responsabilidade. Se eu a conheço ou não, isso não é problema dele. A palavra vai se cumprir. Se eu a ignoro, isso não faz que ela não se cumpra em mim. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Por isso é que é necessário que a gente compreenda a palavra, que ore a Deus, que procure saber o que Deus está querendo da minha vida. Eu costumo dizer que Deus, Ele quer
Ele não quer ativistas. Ele quer apenas um relacionamento com você. Ele quer se relacionar com você. As outras coisas são consequência do meu relacionamento com Deus, de intimidade. Mas pastor, o senhor está dizendo que o senhor fala com Deus? Falo e ouço Deus. Se você não ouve Deus, você tem algum problema e tem que parar, tem que chorar, tem que dizer: Deus, faz alguma coisa na minha vida. Deus é tão real como eu e você. E Deus sempre procura de adoradores. Ele disse isso para a mulher samaritana: adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, adorador não é aquele que vem aqui e toca o violão só. Adoração é uma atitude de vida. E aí eu fico pensando naquele povo que saiu do Egito. Todos saíram do Egito de uma maneira extraordinária. A mão de Deus estava com eles. Aquele povo saiu rico do Egito, porque os egípcios deram toda a prata, deram o ouro, e Deus os passou pelo meio do mar, a pé enxuto, toda aquela história linda e maravilhosa. Mas você sabia que daquele povo, daquela geração toda, somente 2 entraram na terra prometida? Sabe por quê? Por causa da murmuração. E a murmuração é um pacto com a derrota. É difícil, mas é um pacto com a derrota. Agora, os propósitos de Deus se cumpriram? Sim, se cumpriram. Deus levantou uma nova geração. Mas o projeto de Deus se cumpriu. O povo entrou na terra prometida, a terra que mana leite e mel. E nós, queridos, estamos também nessa caminhada. Nós estamos caminhando para a Jerusalém espiritual. Nós estamos caminhando para a terra prometida. E nessa caminhada vamos ter muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas, muitas dores, muitos solavancos da vida. Mas Cristo Jesus, Ele diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos só. E quando há momentos de tristeza e de dor, a gente tem que colocar a tristeza e a dor, mas do lado de fundo tem que colocar a cruz de Cristo, porque ninguém sofreu mais do que Ele. Ninguém foi injustiçado mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que olhar nesse momento para a cruz. Era eu e você que deveríamos estar pendurados no madeiro, mas Ele o fez por amor. Ele estava conosco. E no momento mais difícil da sua vida, alguma das palavras que Ele pronunciou foi: Tetelestai, tudo está consumado. Tudo. A obra pela qual Ele veio está consumada. O véu se rasgou de cima para baixo para me dar entrada direta até o trono da graça. Até o trono da graça. Então hoje nós temos a grande oportunidade de poder levantar a nossa voz como trombeta, de viver vida santa, porque a Bíblia declara que sem santidade ninguém verá a Deus. E essa questão não é uma questão apenas teórica, um slogan que é colocado na frente da igreja. Não, está escrito na palavra: sem santidade ninguém verá Deus. E a santidade tem 2 vertentes, 2 caminhos. A santidade é a santidade cerimonial, que é aquela que eu recebo de Deus por causa da morte dele na cruz do Calvário, me é dada de graça. Mas tem também a santidade prática, e aí eu tenho participação nela, porque a santidade prática é aquela que se manifesta na minha vida através dos frutos do Espírito, que são a paz, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade. Precisamos passar pela experiência da inteira santificação, que é a segunda obra da graça, que é operada pelo Espírito Santo de Deus. E quando você passa por esse processo, é o processo pelo qual Moisés passou, é o processo pelo qual Isaías passou, é o processo pelo qual outros profetas passaram.
lembra qual foi a primeira reação de Moisés? Quando Deus lhe disse: eu quero que você vá lá, você vai ser o líder que vai libertar o povo. Ele disse: eu não posso ir, eu sou gago, eu não quero, eu sou limitado, eu não quero sair daqui. E deu até uma sugestão: manda Arão, meu irmão é eloquente. E ele disse: eu não enviarei Arão, até pode ser usado, meu papo é com você, eu vou falar com você, e você vai falar com Arão, e Arão vai falar em seu nome, mas eu vou falar com você. Agora, para que você seja o instrumento nas minhas mãos, eu preciso que você faça ajustes profundos, que não se pode servir a Deus de qualquer maneira, porque Ele é um Deus santo. Não se engane, você não pode se apresentar de qualquer maneira na presença de Deus. Isaías teve lá no capítulo 6 uma experiência em que ele achou que ele iria morrer, porque ele diz que ele era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios, e seus olhos viram a pureza de Deus, e ante a sua santidade ele caiu no chão, acreditando que iria morrer. E Deus faz aquela grande pergunta, que Ele diz, pergunta que ainda está ecoando por aí também: a quem enviarei? Quem irá por nós? Notou o plural? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A quem enviarei? Mas depois daquela experiência de Isaías, ele pode responder: envia-me a mim, estou pronto. E assim outras personagens bíblicas tiveram que fazer ajustes profundos na sua vida. E esses ajustes quem faz é o Espírito Santo de Deus, porque Ele tem a função, além de ser o Consolador, Ele é o santificador. Ele tem a função santificadora na sua vida. É só dizer e permitir que Ele faz, para que Ele queime toda a palha, o egoísmo, você sabe, todas as coisas que estão guardadas no coração. E aí então Deus vai começar a operar, como Ele disse aqui em Isaías: então a tua oração será ouvida, então o teu caminho será como um jardim regado. Por que as coisas não acontecem quando eu leio aqui o que a Bíblia diz? Por que isso não está acontecendo no meio da igreja? Porque a igreja não é mais o centro, não se forma mais família a partir da igreja. Não mais. Não é mais. E temos que encarar isso com seriedade. Não é mais. Então como é que eu disse, no dia que eu me converti, eu dei o direito a Ele, disse que Ele era meu Senhor e meu Salvador, eu disse: você tem senhorio sobre mim, mas quando Deus demanda alguma coisa de você, você diz: eu não posso. Eu já contei essa história, ainda não fiz, mas qualquer dia desse vou fazer. Já viu aqueles carros que diz na parte de trás: ao serviço do Rei Jesus? Um dia eu vou parar um carro daqueles e vou dizer: sim, eu quero que você me leve na igreja. Mas como, se eu não lhe conheço? Sim, não, mas eu sou pastor e eu li aí atrás que diz que esse carro está ao serviço do Senhor Jesus Cristo. Eu sou um servo dele e preciso estar lá para pregar. Me leve. Ele vai dizer: não, então arranque aí, você é um mentiroso. Mas todos os carros estão ali. Eu gosto de ler: ao serviço do Rei Jesus. Eu vou fazer isso qualquer dia. Gente, a gente é um mentiroso. Somos mentirosos. Essa é a verdade. Não estamos dispostos. Lembra quando Jesus estava perto de morrer e foi para o Getsemane e Ele disse aos seus discípulos: fiquem aqui, porque esse é o momento mais duro, mais difícil da minha vida. Fiquem aqui e orem, que eu vou ali na frente. Jesus foi e orou, e a Bíblia diz que foi um momento difícil. Ele diz que sentiu tanta dor que o seu suor foi como gotas de sangue. E quando ele voltou, estavam os discípulos lá num fogo tremendo em oração. Era? Não, meus queridos, estavam dormindo, todos eles.
dormindo, na hora em que o mestre precisava de ajuda, dormindo. Quando nós convocamos aqui uma vigília e houve uma aqui, só os jovens estiveram aqui. Por quê? Porque, meu irmão, eu trabalho, eu acordo, meu irmão, eu tento tantas coisas que fazer. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitos de vocês sabem que eu passei por uma experiência terrível. O meu irmão foi morto, um homem muito rico. E eu tive até, peguei o caixão, levei ele nos meus ombros e passei a mão assim de lado para ver se tinha alguma gaveta. Não tinha, nunca vi caixão com gaveta. Querido, por mais que você aprecie as suas coisas materiais, você não vai levar nada. Em absoluto vai levar nada. Eu não estou dizendo que você não trabalhe, não é isso. Eu estou pedindo para você ter um equilíbrio. Eu estou pedindo para você olhar para Deus. Eu estou pedindo para você dizer: Deus, olha, me mostra o que tu queres da minha vida, porque eu sei que você é um Deus que tem propósitos, e esses propósitos eternos que hão de se cumprir em mim, se eu permito. Se não, se cumprirá em outro, porque cada dia que passa, eu e você estamos caminhando para a porta da eternidade. Aliás, nenhum de nós sabe qual é o dia da nossa morte. Forma parte até da misericórdia de Deus, que se não soubéssemos seria muito terrível, né? Puxa, faltam 15 dias, um dia é amanhã. É parte da misericórdia de Deus. Mas eu estava dizendo dias atrás que agora eu tive muita chance de refletir sobre a questão da morte, porque eu me lembrei do meu irmão, quando nós brincávamos, era o irmão mais novo, eu o defendia na escola quando havia aquelas brigas, né? Era o protetor dele, muitas coisas vivemos juntos. Ele era um cristão, sei que está com o Senhor, sinto saudade dele, mas eu sei que está lá na eternidade. Eu fui privado de conviver com ele, mas eu sei que vou me reencontrar com ele, porque a Bíblia declara isso. Eu sei disso, mas eu fico pensando que o caminho mais longo que eu já percorri foram 2 caminhos. É o caminho de volta do cemitério, é o caminho mais longo que eu já percorri. Percorri o primeiro com meu pai e agora com meu irmão e meus 2 sobrinhos. O caminho de volta é um caminho longo, que você reflete. Mas eu vinha pensando e digo: Deus, como eu gostaria de o dia da minha morte, o dia depois, eu dar uma espiadinha, que o Senhor me permitisse, ou então na hora do velório, que eu me permitisse só ver o que está acontecendo. O caixão está lá, eu estou lá, mas eu queria ver. Eu queria ver, porque o homem está cheio de vaidades. Faz quase 2 meses que ele morreu, ainda está muito recente, mas eu sei que daqui 1 ano passa, daqui passarão 10 anos, depois a gente não lembra mais. Apenas me dei a vaga. Será que vamos passar sem deixar marcas, sem fazer coisas duradouras? Será que eu vou passar apenas vivendo na esfera do horizontal, só acumulando riquezas? E a Bíblia diz, Pedro diz: os escrevo a vós, forasteiros. Estamos de passagem, querido e querida, estamos de passagem por essa terra. Então, esse tempo que eu estou aqui é para poder permitir que Ele lapide meu caráter, para me preparar para viver no reino celestial. E que tempo mais oportuno é esse para eu permitir viver uma vida santa, comprometido com Deus, falando a verdade. Cada vez que eu canto, se eu não sou capaz de fazer isso, melhor eu vou ficar calado. A igreja tornou-se periférica. Às vezes eu vejo os irmãos aqui, e às vezes penso, pode ser que a igreja tornou-se também um clube social, um momento de encontro, aqui um lugar bonito, tem ar-condicionado, os irmãos são bonitos, cheirosos, cada um que nos abraça, é bom, vamos ter um convívio, tudo isso é bom.
Mas se você está vindo só porque meu irmão aí é o meu vizinho de lado, se eu estou vindo porque é um lugar agradável, não. Se eu estou vindo só para ouvir o pastor, não. Eu venho aqui por causa de Jesus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É festa, porque vou me encontrar com Ele, porque vou falar com Ele, porque vou conhecer mais Ele, porque vou estar perto dEle, porque vou me comprometer com Ele, porque eu vou dizer: eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero servir. Me ajuda para fazer a Tua obra, da Tua graça se derrame sobre a minha vida. Eu construo minha família a partir da igreja, porque eu tenho meus pés no chão, meus olhos nos alvos eternos. Quando a gente parte desse princípio, porque a Bíblia assim o declara, então eu vou compreender que Deus, que é um Deus imanente, que é um Deus que se interessa pelos pequenos detalhes da minha vida, é um Deus ao qual eu posso chegar, eu posso falar com Ele, e posso chorar aos seus pés, que Ele vai me compreender. Se eu fui traído, Ele vai me entender porque Ele foi traído. Se eu estou com fome, Ele vai saber porque Ele teve fome. Porque Deus, Jesus Cristo, Ele é 100% homem, Ele é 100% Deus. Ele compreende quando eu choro, Ele enxuga as lágrimas que saem do meu coração. Que Jesus chorou. Eu fiquei pensando agora, quando eu ia fazer o funeral do meu irmão, o que eu falo? Mas lembrei dessa primeira frase que diz lá no funeral do seu amigo Lázaro. A Bíblia diz, versículo menor: Jesus chorou. E eu fiquei pensando, como foi isso possível? Por que Jesus se expôs chorando no meio da multidão? Se Ele sabia que iria ressuscitá-lo, por que Ele chorou? Para me mostrar que Ele é um ser humano, para me mostrar que o choro, que o pranto pode durar uma noite inteira, porém o cântico de júbilo vem pela manhã. Porém o cântico de júbilo está ali pela manhã, trazendo consolo, porque Deus conhece e nós conhecemos Deus. E é para esse chamado de intimidade que eu estou hoje, esta noite aqui, falando sobre todas essas coisas, para que você não perca a grande chance de deixar marcas. Eu gosto de ir nos cemitérios, e agora que eu estava lá, esbarrei com um túmulo, e eu olhei assim: puxa vida, eu tinha 6 anos quando conheci esse homem. Estava escrito lá, me lembro, porque esbarrei com o túmulo e olhei assim: poxa vida, mais de 50 anos aquele homem morreu. Aí lembrei um pouco dele, o ruim que ele era, porque era um homem ruim, era uma criança. Ele tirava a bola da gente, a gente jogava na frente da casa dele, e ele ficava aborrecido, pegava a bola, rasgava a bola. Eu disse: que coisa ruim. E não quis continuar pensando, não sei, bom, onde ele está, né? Eu sei onde ele está. Mas a gente tem que viver a vida, gente, com alegria. Não pegar-se em picuinhas, em coisas tão absurdas. Me preocupar pelo meu vizinho. O Evangelho, ele tem a função de trazer esperança ao homem. Por isso que a Bíblia está aí, é para carregar, é para ler, é para guardar no coração. Não é para colocar ela como um depósito onde coloca aí a conta da luz, de não sei o que, e vai lá, a Bíblia cresce. Ou então, como algumas famílias colocam ela no meio da sala, colocando lá o Salmo 91, porque ele acredita que por osmoses vai entrar na cabeça. Não é isso, gente. Devemos nós sofrer uma transformação de pensamento. Dizer a Deus: Deus, descancara tudo aquilo que eu aprendi e me reprograma segundo a Tua palavra. Eu quero ser cristocêntrico. Espírito Santo de Deus, transforma a minha vida, me faz segundo Tu queres que eu seja. Isso é diferente. Você pode fazer isso esta noite. Você pode dizer: Deus, eu quero partir de uma desconstrução de tudo que eu aprendi, de tudo. Deus pode ir no teu passado, Deus está no teu presente, Deus pode ir no teu futuro.
Talvez você venha de uma família de desgraça, de morte. Deus pode mudar a realidade da sua vida a partir de você. Pode. A sua geração será uma geração de homens santos, comprometidos com Deus. Homens que amem a Deus. E eu andei procurando o significado do que era a igreja, e entendi sobre a questão do que também o significado de teologia, e encontrei uma frase tremenda que eu quero dizer hoje para você. Alguém escreveu e diz que teologia é um acúmulo de conhecimento milenar que as culturas que entraram em contato com Deus conseguiram desenvolver. Algumas culturas adquiriram pouco conhecimento de Deus e fizeram barbaridades. Sacrificaram os seus filhos, dizimaram etnias. Mas outras culturas adquiriram mais conhecimento e por causa disso criaram as artes, música. Foram gigantes na filantropia. Caráter transformado. Nós temos aí Mahatma Gandhi na Índia, Martin Luther King nos Estados Unidos. E esse conhecimento milenar, esse exemplo desses 20 séculos de homens e mulheres que trilharam o caminho de Deus, eu preciso pegar aquilo para ser um melhor homem, para influenciar a sociedade, para ter o caráter de Cristo, para poder ver neles um exemplo e dizer como Paulo. Paulo chegou a dizer, sabem o que chegou a dizer Paulo? Não, também disse isso, mas não é isso que eu queria dizer. Ele se colocou como exemplo, e ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a outra palavra que a Ana Carla falou, qual foi? Porque o viver é Cristo, o morrer é lucro. Gente, para poder dizer essas palavras, você tem que conhecer Deus. E Deus quer se deixar conhecer. Deus foi em procura do homem. Ele diz que estou à porta e bato. Então permita ter experiências gloriosas com Deus. Permita que Deus seja real na sua vida. Feche seus olhos, nós vamos orar para agradecer ao Senhor.